Você já parou para pensar se algo tão simples quanto um objeto dentro da sua casa pode, de alguma forma, fechar as portas do céu para você? Parece estranho, eu sei, mas tem uma história que me pegou de jeito e me fez olhar com outros olhos para o que deixo entrar no meu espaço mais íntimo. E não é papo de superstição ou coisa do tipo. É algo muito mais profundo, ligado ao que Santo Carlo Acutis nos ensinou sobre a pureza do coração e o cuidado com o ambiente onde vivemos. Era uma tarde abafada em São Paulo, num daqueles dias que a cidade parece querer te sufocar com calor e barulho. Eu estava na casa da minha amiga Laura, uma arquiteta que adora decorar cada cantinho com peças cheias de significado. Enquanto ela mostrava orgulhosa seus detalhes, umas esculturas moderninhas, quadros coloridos, eu notei uma estátua meio estranha no canto da sala. Não parecia ser nada religioso, mas tinha um ar meio sombrio, sabe? Aquela coisa meio de outro mundo, cheia de símbolos difíceis de entender. Laura me disse que tinha ganhado de um tio e que trazia proteção. Proteção? Perguntei desconfiado. Sim, é um amuleto contra energias ruins, respondeu ela sorrindo, como se aquilo fosse óbvio. Foi aí que comecei a pensar. Será que colocar esse tipo de objeto dentro da casa não seria o contrário do que a gente realmente precisa? Porque o que Santo Carlo Acutis destacava era justamente como pequenos detalhes podem abrir ou fechar caminhos espirituais. Carlo viveu pouco tempo, morreu jovem demais em 2006, mas deixou uma marca enorme pelo modo como entendia a fé, simples, verdadeira e profunda. Para ele, qualquer coisa que colocamos em nosso ambiente precisa estar alinhada com a verdade do amor e não com artifícios que criam uma falsa sensação de segurança ou afastam o sagrado. Ele dizia, e aqui vou tentar traduzir seu pensamento, que objetos carregados de intenções erradas ou supersticiosas são como portas trancadas na nossa casa interior, dificultam o encontro com Deus e com nossa própria paz. Agora, pensa comigo. Se você tem algo na sua sala ou quarto que mais gera medo do que confiança, algo cuja presença te faz pensar duas vezes antes de orar ou simplesmente relaxar, será que esse objeto não está servindo como um obstáculo invisível? Eu sei, porque já estive aí também. Lembro de um colega meu na faculdade, o Rafael, que tinha um quadro enorme pendurado no quarto dele, cheio de símbolos estranhos e até assustadores para mim. Ele dizia ser só decoração moderna, mas toda vez que eu entrava ali, sentia um peso diferente no ar. O curioso é que Rafael era uma pessoa muito boa no dia a dia, gentil e atencioso. Mas confessou para mim numa conversa sincera: às vezes sinto que minha cabeça não para quieta ali dentro, como se tivesse uma confusão constante. Talvez aquela energia pesada vinha daquele quadro mesmo, algo fora do lugar, não só visualmente, mas espiritualmente. Santo Carlo Acutis acreditava firmemente na importância de mantermos nosso lar, seja ele físico ou interior, livre dessas cargas pesadas para poder acolher a graça divina com tranquilidade. Ele mesmo fazia questão de ter no seu quarto apenas imagens religiosas simples e o essencial para viver sua fé em paz. Mas será só tirar os tais objetos estranhos resolve? Não exatamente, porque o maior convite dele é para olharmos para dentro também, refletir sobre quais atitudes ou pensamentos estamos permitindo morar conosco diariamente, aqueles mesmos hábitos pequenos, porém insistentes, que impedem a passagem da luz verdadeira. Vamos tentar um exercício prático agora. Vá até algum cômodo da sua casa onde você sente menos conforto ou paz, mesmo sem saber exatamente por quê. Observe tudo ao seu redor sem pressa. Preste atenção no seu corpo enquanto olha aquilo tudo. Anote mentalmente aquilo que te incomoda mais. Pode ser algo visual mesmo ou apenas uma sensação difícil de explicar.
Depois disso, escolha pelo menos um item ali presente, objeto decorativo, eletrônico ligado direto na tomada sem necessidade, mesmo uma pilha desorganizada. E retire-o dali temporariamente. Coloque num lugar separado por alguns dias. Observe se a atmosfera desse ambiente muda depois disso. Anote qualquer sensação nova ao longo desses dias. Eu sei, pode parecer besteira em primeiro momento. Afinal, quem nunca teve aquele enfeite sem graça esquecido num canto? Só digo isso porque muitas vezes precisamos desse choque para entender melhor como o nosso espaço influencia nosso emocional e espiritual. Talvez você descubra coisas inesperadas acontecendo só por ter aberto mão daquela peça no seu ambiente doméstico. E isso não é esforço religioso, nem ritual místico complicado. É cuidado humano profundo, com aquilo que alimenta nossos sentidos e emoções diariamente. Justamente aquele capaz de construir pontes silenciosas entre nós e tudo aquilo em que acreditamos realmente. Se estiver disposto a ir além nesse caminho, e claro, sem pressa, pode até criar uma lista mental das portas fechadas da sua casa, aquelas coisas capazes de nos distrair do essencial, mesmo sem parecerem tão ruins assim à primeira vista. Aliás, pensando nisso tudo, me lembrei da antiga casa dos meus avós aqui em Belo Horizonte, cheia daquele velho perfume doce nas paredes antigas, onde havia um crucifixo simples numa parede branca quase apagada pelo tempo. Nunca entendi direito por que ele me dava tanta calma quando entrava lá. Só hoje consigo perceber como ele funcionava como aquele ponto fixo, seguro, numa tempestade chamada vida cotidiana. E sabe qual é o segredo? Não é sobre valor monetário, nem sobre estética perfeita. É sobre escolher o genuíno, aquilo falso disfarçado de espiritualidade barata. Isso sim, fecha as portas do céu. Aquela venda invisível feita por nós mesmos, quando deixamos entrar objetos ou ideias contrárias à essência do amor verdadeiro pregado por Carlo Acutis. Por isso, quero deixar aqui aquele convite sincero. Comece olhando com atenção o seu espaço mais próximo. Questione-se sobre o peso real das coisas dentro dele. Experimente tirar algo sem motivo aparente, além desse desejo profundo por paz real. Aquela paz capaz até mesmo de transformar momentos difíceis em aprendizado. Quem sabe você não encontra aí um novo começo. E enquanto isso, fica essa pergunta para você refletir comigo. Qual objeto está habitando silenciosamente seu lar hoje e talvez impedindo você de sentir mais perto aquela presença serena pela qual todos ansiamos? Se quiser compartilhar essa descoberta comigo depois desse exercício improvisado aqui embaixo nos comentários, seria incrível saber. Ou, quem sabe, histórias parecidas já vividas. Às vezes, só precisamos dessa mãozinha externa para enxergar detalhes antes invisíveis. Enfim, vamos seguir juntos nessa caminhada devagarzinho? Se isso fizer sentido para você até agora, eu vou continuar abrindo essa conversa num próximo momento com outro ponto fundamental para manter as portas abertas nessa casa tão especial chamada vida. Mas antes, deixa eu reforçar rapidinho esse exercício para você começar. 1. Escolha o cômodo onde menos sente paz. 2. Observe tudo atentamente. 3. Retire temporariamente algum item visível. 4. Anote mudanças internas ao longo dos dias. É simples assim, mas poderoso demais se feito com intenção verdadeira. E olha, claro que nem sempre vai ser fácil decidir o que tirar, porque sentimentalmente agarramos coisas às vezes sem perceber. Aí vale perguntar para si mesmo: isso traz leveza ao meu coração ou pesa minha alma? E não tem certo nem errado nessa resposta, só tem verdade pessoal dita aos poucos para quem quiser ouvir. Falando nisso, agora fiquei curioso. Qual foi a última coisa assim que você tirou do seu espaço físico ou mental para ganhar mais tranquilidade? Conta aí embaixo.
Aliás, só completando esse pensamento sobre Carlo Acutis, ele usava muito a internet para espalhar essa mensagem simples, mas transformadora. Nada daqueles textos gigantescos, difíceis demais para a gente comum entender, não. Por isso, sua atitude diante dos objetos da casa funciona como metáfora forte para o cuidado geral com nossas escolhas diárias, seja nos apps do celular, que acabam virando bagunça mental, seja naquela prateleira cheia de coisas acumuladas sem função clara. Então, fica aquele alerta amigo disfarçado aqui neste papo leve, porém sincero. Cuidado com o que entra na sua casa, porque nem tudo é neutro. Alguns objetos carregam pesos tão grandes quanto os pensamentos ruins, nos quais insistimos ficar presos dia após dia. Até aqui, chegamos bem devagarinho, mas firmes no propósito certo. Vamos continuar esse papo então, porque tem muito ainda para desenrolar nesse tema delicado e urgente, segundo essa visão especial do santo jovem italiano, tão conectado conosco, mesmo hoje, em pleno 2024. E falando nisso, antes da gente seguir adiante, fica essa curiosidade minha. Se pudesse escolher hoje remover um objeto simbólico da sua vida inteira, não só física, qual seria? Pense nisso enquanto respira fundo. Espero ter ajudado você a olhar esse pequeno grande detalhe sobre outra luz, aquela luz silenciosa, mas poderosa, gerada pela fé prática ensinada por Carlo Acutis. Fique bem aí nesse momento. Nos vemos na continuação dessa conversa. Comenta aí. PS, se quiser ir além depois dessa reflexão inicial, tem um material preparado sobre como aprofundar essa limpeza espiritual no cotidiano usando exemplos práticos bem acessíveis. Posso mostrar quando quiser, mas por enquanto, vamos devagarzinho. Até já! Continuando essa conversa, me vem à mente outra coisa que pode fechar as portas do céu sem a gente perceber: a bagunça emocional disfarçada de coisa cotidiana. Não aquela bagunça física do quarto ou da sala, que todo mundo entende que incomoda, mas a bagunça dentro da gente. Os ressentimentos guardados, as mágoas não resolvidas, aquela lista de eu devia ter dito ou eu não devia ter confiado. Santo Carlo Acutis, mesmo jovem e cheio de energia, entendia que o ambiente onde vivemos é muito mais do que paredes e móveis. É também o espaço onde nossas emoções se acumulam. E isso pode ser tão tóxico quanto uma decoração que não faz sentido. Deixa eu contar uma história rápida. Minha tia Ana, uma senhora carioca cheia de vida e samba no pé, tem um apartamento na Tijuca que sempre foi seu refúgio. Só que ela tinha um problema sério com guardar mágoas antigas, especialmente da irmã dela. Era como se aquele rancor ocupasse um lugar físico invisível ali dentro da casa dela. O efeito? Quando chegava para visitá-la, eu sentia um peso no ar, como se o clima estivesse congelado no tempo. Ela mesma me confessou numa dessas tardes de verão de 2023, enquanto tomávamos aquele cafezinho com bolo de fubá. Eu sei que devia perdoar, mas parece que essa raiva é parte de mim. E sabe o que aconteceu? Depois de meses conversando com ela e sugerindo pequenas mudanças, minha tia resolveu escrever uma carta para a irmã, sem intenção de enviar, só colocar no papel tudo aquilo que pesava na alma. A surpresa foi enorme. Só aquele gesto fez o ar parecer mais leve na casa dela. Esse tipo de bagunça emocional funciona como uma barreira invisível entre a gente e o céu, ou seja lá qual for seu jeito de chamar esse encontro com paz e conexão. Porque quando ficamos presos em ressentimentos ou dores não resolvidas, criamos muros internos que refletem no ambiente à nossa volta. E por mais lindo e organizado que esteja o espaço físico, a energia ali fica travada. Quer tentar algo parecido? Que tal hoje mesmo reservar uns minutos para pensar numa relação difícil que você carrega? Pode ser alguém perto ou até um conflito antigo consigo mesmo. Agora, imagine papel e caneta, sim, nada digital por enquanto, e escrever tudo o que sente, sem filtro nem preocupação com gramática ou lógica.
Pode parecer simples demais para quem está acostumado a controlar tudo mentalmente, mas esse ato quebra correntes invisíveis. Depois desse primeiro passo, guarde essa carta num lugar seguro, só seu, nada de mostrar para ninguém ainda. Observe ao longo dos dias se alguma coisa começa a mudar dentro do seu peito, ou até naquele cômodo da casa onde costuma pensar nessas coisas difíceis. Curiosamente, não raro, essas cartas nunca chegam a serem enviadas para quem foram destinadas. Elas funcionam mais como um ritual silencioso para liberar cargas internas. Isso me lembra outra situação. Meu amigo Leandro era muito fechado emocionalmente e carregava mágoas desde a adolescência contra um colega da escola. Um dia, ele decidiu fazer esse exercício comigo. A primeira reação dele foi rir meio sem jeito. Escrever carta para xingar alguém? Tá maluco? Mas aceitou o desafio. No final da semana, me contou: senti algo diferente, tipo uma paz estranha. Ele percebeu como segurar rancor por tanto tempo era só um peso desnecessário em sua vida. Sei que muita gente pensa, mas perdoar é fácil falar. Verdade, não é questão de esquecer ou aceitar coisas ruins. É decidir não deixar essas coisas dominarem nosso espaço interior. Exatamente como Carlo Acutis recomendaria ao cultivar pureza e simplicidade dentro do coração. Outra dica prática: toda vez que sentir aquele incômodo emocional forte vindo à tona, raiva súbita ou tristeza profunda, tente respirar fundo 3 vezes devagar antes de reagir ou guardar para si. Isso cria um pequeno intervalo entre estímulo e resposta, onde podemos escolher agir diferente. E falando em escolhas, isso nos leva direto ao próximo ponto essencial para manter as portas do céu abertas na nossa casa física e espiritual. Já parou para pensar no quanto deixamos entrar nos nossos lares aquilo que alimenta nossa mente diariamente? Não estou falando só das notícias nem das redes sociais, que já são complicadas. Mas especialmente dos sons e imagens fixos aos quais nos expomos repetidamente em casa. Tenho certeza que você já passou por isso. Chega cansado do trabalho, liga a televisão para relaxar, mas logo vem aquela enxurrada de informações negativas, polêmicas sem fim e até conteúdos agressivos disfarçados de entretenimento. Essa exposição constante cria um ciclo vicioso. O ambiente parecia ser seu porto seguro após um dia estressante, mas acaba virando fonte nova daquela angústia difícil de explicar depois da noite inteira tentando dormir com pensamentos acelerados. Foi o caso da Carla, uma publicitária na Barra da Tijuca, muito dedicada ao trabalho remoto durante 2024. Ela me contou certa vez no café da manhã sobre sua dificuldade em desligar da rotina estressante mesmo estando em casa. Às vezes, eu sinto que não consigo desligar, porque minha casa vira uma extensão do escritório. Rádio ligado direto em notícias, celular bombando notificações, TV mostrando debates intermináveis. Minha cabeça fica exausta. Carlo Acutis nos inspira aqui a criar espaços verdadeiramente acolhedores para a alma dentro do lar, lugares onde o ruído externo perde força diante da serenidade cultivada por escolhas conscientes. Então, vamos fazer juntos um experimento simples? Escolha um cômodo onde você costuma passar momentos mais calmos. Pode ser o quarto, sala ou até cozinha. Agora, desligue todos os aparelhos eletrônicos desse local por pelo menos meia hora diariamente durante uma semana. Se parecer impossível no começo, quem nunca teve medo daquele silêncio absoluto, comece devagar. Desligue só a TV num primeiro dia. Depois vá aumentando o tempo até conseguir deixar tudo quieto por completo nesse cantinho especial. Enquanto estiver nesse espaço silencioso propositalmente criado, observe suas sensações físicas e emocionais com atenção redobrada. Você vai notar detalhes às vezes esquecidos no corre-corre diário. Talvez barulhos sutis das árvores lá fora, cheiro fresco do café recém-passado, sensação diferente ao tocar nas almofadas ou ouvir sua própria respiração.
Esse exercício ajuda a recuperar controle sobre aquilo que entra pela porta dos sentidos diariamente, exatamente como Carlo pregava, ao valorizar ambientes simples, porém cheios de significado espiritual. Para reforçar ainda mais esse ponto, sugiro também experimentar trocar os canais tradicionais de distração por pequenas práticas regeneradoras nesses momentos. Ouvir música instrumental calma, ler trechos curtos e inspiradores, fazer orações silenciosas ou simplesmente contemplar paisagens pela janela, sem pressa nem culpa pela agenda apertada. E sim, essa pausa consciente pode soar estranho inicialmente porque estamos acostumados demais à agitação constante, me incluo nessa turma. Mas é justamente aí onde encontramos terreno fértil para abrir verdadeiramente as portas interiores, aquelas portas do céu para quem quer viver mais leve aqui fora também. Agora te pergunto, qual barulho ou imagem você aceita diariamente na sua casa sem perceber qual impacto real isso tem nas suas emoções? Eu sei, às vezes preferimos evitar essa pergunta porque mexe com rotina confortável demais, mesmo quando nociva. Mas fica aqui esse convite sincero para prestar atenção nessas pequenas, grandes escolhas cotidianas enquanto segue cuidando das outras camadas do seu lar interno e externo. Quem sabe assim vai ficando cada vez mais claro qual caminho trilhar para abrir essas portas espirituais novamente? E olha só, antes da gente avançar para o próximo papo, quero compartilhar rapidinho outro relato curioso. Conheci a Helena numa roda de conversa sobre fé em São Paulo em 2023. Ela trabalha como gerente administrativa num hospital público ali na Zona Leste e contou algo simples, mas impactante. Eu comecei a desligar meu celular durante as refeições em casa por causa dos meus filhos pequenos. Queria dar exemplo, mas acabei notando como isso mudou todo o clima familiar. Ficamos mais presentes uns para os outros. Esse gesto, aparentemente pequeno, reverberou além do espaço físico, alterou também relações internas entre eles, fortalecendo conexões afetivas profundas. Sabe aquela sensação boa quando você sente estar totalmente disponível para o outro? Pois é disso que falo. E para finalizar este segundo ponto, tem esse exercício bem prático para você. Escolha um momento específico diário para desconectar completamente dos aparelhos eletrônicos. Pode ser durante as refeições, antes de dormir, enquanto toma banho. Escolha qualquer momento tranquilo. Use esse tempo para focar apenas nas suas sensações corporais. Respira fundo, sentir contato dos pés no chão, ouvir sons naturais. Se quiser, anote depois num caderno as mudanças percebidas nesse período. A ideia não é virar monge zen amanhã mesmo, e sim, eu também tropeço nessa loucura tecnológica diária, mas construir esses espaços sagrados mínimos, onde podemos reencontrar nossa paz verdadeira longe das interferências externas negativas. Falando nisso, isso me leva direto ao terceiro ponto dessa conversa importante sobre fechar portas do céu sem perceber. O excesso de objetos tecnológicos ligados permanentemente na sua casa cria uma espécie diferente daquela porta fechada, invisível sim, mas altamente eficaz para bloquear energias positivas vindas lá das alturas espirituais, pelas quais Carlo Acutis tanto vibrava quando dizia: a simplicidade é caminho. Não sei você, mas naquela época fiquei impressionado com a quantidade absurda desses aparelhos conectados instalados na residência dos meus primos aqui em Belo Horizonte durante as férias 2023-2024. Telefones celulares espalhados pela sala, não só nos bolsos. Tablets largados nas mesas próximas à cozinha, smart speakers piscando luzes coloridas indefinidamente. Parecia cenário futurista daqueles filmes distópicos, só faltava robô servindo café. O estranho era observar como ninguém realmente usava muitos desses dispositivos direito durante reuniões familiares. Estavam ali meio decorativos, porém ligados direto na tomada, consumindo energia física e mental das pessoas presentes, mesmo sem perceberem. Isso traz consequências reais, não apenas para o ambiente visível, mas também para a qualidade do sono, dizem, né? E saúde emocional geral.
Aliás, vou ser sincero agora. Por anos, confundi essa ideia achando exagero técnico, até me dar conta numa madrugada qualquer, quando precisei acordar cedo para o trabalho logo depois daquela viagem. Meu celular estava bem pertinho da cama, emitindo luz azul constante. Resultado? Passei horas rolando na cama sem conseguir relaxar direito. Naquele momento, pensei comigo mesmo, será possível esse troço estar interferindo tanto assim? Desde então, comecei a testar mudanças práticas recomendadas por especialistas em sono em 2024. Colocar telefone longe da cama, apagar luzes azuis antes do horário dormir. Quase inacreditável a diferença. É fácil dizer vou fazer, né? Mas tentar implementar demanda esforço, pois vivemos quase grudados nesses dispositivos. Então, queria te propor algo direto agora. Experimente tirar todos os aparelhos tecnológicos desnecessários dessa área privada destinada ao descanso no seu lar, quarto principalmente, durante pelo menos 2 semanas seguidas. Veja se melhora a sua qualidade de sono, preste atenção nos sonhos também, se acorda sentindo o corpo menos pesado pela manhã. Anote tudo num diário simples para acompanhar progressos. Pode parecer simples, mas essa escolha afeta diretamente nosso equilíbrio espiritual, físico, capital humano chamado vida cotidiana. Se quiser incrementar este exercício, dá para combinar também meditação breve antes de dormir focada só na respiração tranquilizadora. Pode começar com 5 minutos. E sim, Carlo Acutis valorizava muito esses momentos curtos, porém significativos, dedicados à oração pessoal, reconhecendo neles combustível básico para manter portas abertas tanto aqui quanto além. Enfim, te convido agora a refletir comigo. Quantos aparelhos tecnológicos estão ligados 24 horas dentro da sua casa agora, neste exato momento? Será mesmo necessário? Agora, antes de fechar essa conversa, quero trazer algo que talvez ninguém tenha te falado ainda, mas que é tão sutil quanto decisivo. A influência dos pensamentos repetitivos negativos que deixamos circular livremente dentro da nossa mente e como isso interfere diretamente na energia do nosso lar e na abertura das portas do céu. Não falo de problemas isolados, aqueles que aparecem de vez em quando, mas daquela voz interna que insiste em repetir um não vou conseguir, isso nunca vai melhorar, eu não mereço coisas boas. Santo Carlo Acutis, mesmo jovem, já percebia que o ambiente onde vivemos não é só uma questão de objetos ou decoração, é também o reflexo direto das ondas mentais que emitimos. E essas ondas podem criar um bloqueio silencioso tão eficaz quanto qualquer porta trancada. Lembro de uma situação com a Juliana, uma terapeuta ocupacional de 29 anos da Zona Sul de São Paulo. Ela sempre foi muito dedicada ao trabalho e ao cuidado das pessoas, mas por dentro lutava contra um coro incessante de auto-julgamento. Contou para mim, numa tarde chuvosa de março de 2024, como se sentia presa numa espécie de prisão invisível dentro do próprio apartamento. Eu percebia que minha casa estava linda, até meio minimalista demais para o meu gosto, mas eu mesma não conseguia relaxar lá. Era como se minha mente estivesse em guerra comigo o tempo todo, disse ela. O interessante é que Juliana começou a notar que seus pensamentos negativos eram quase como convidados indesejados, alojados na sua casa mental e física ao mesmo tempo. Inspirada pelos ensinamentos de Carlo Acutis sobre a pureza da alma e simplicidade do coração, ela decidiu experimentar algo diferente. Toda vez que um pensamento ruim surgia, seja sobre si mesma ou sobre a vida, ela anotava numa folha solta. A regra era simples: não permitir que aquele pensamento ficasse morando na cabeça por mais de 5 minutos seguidos sem ser colocado no papel. No começo foi estranho, parecia até um jogo meio bobo escrever essas coisas ruins, mas com o tempo, aquelas anotações começaram a perder força no dia a dia dela. Era como se o ato físico de tirar as ideias do campo mental e colocá-las no papel enfraquecesse seu impacto. Depois disso, ela se comprometeu a descartar essas folhas semanalmente numa pequena cerimônia simbólica.
Queimava os papéis num cantinho seguro da varanda, vendo aquilo como um ritual para limpar as energias da sua casa e da mente. E sabe qual foi o resultado? Com algumas semanas, Juliana sentiu uma leveza nova tomar conta do espaço onde morava e principalmente da própria cabeça. Os momentos para oração e reflexão ficaram mais profundos. As conversas com amigos ganharam mais alegria. Até mesmo o sono melhorou. Esse pequeno gesto prático tem tudo a ver com um ensinamento essencial do santo jovem italiano: ser sincero consigo mesmo e cuidar da qualidade interna das nossas emoções e pensamentos para abrir caminho à graça divina. Se quiser tentar algo parecido, hoje mesmo, aqui vai um exercício simples. Pegue um caderno pequeno dedicado só para isso, seu diário anti-pesadelos mentais. Sempre que perceber algum pensamento negativo, insistente ou sentimento pesado vindo à tona durante seu dia, pare por um momento. Escreva esse pensamento ou emoção com total honestidade, depois faça uma pausa longa, inspirando e expirando profundamente 3 vezes. Pergunte-se em silêncio: esse pensamento me ajuda a crescer ou me prende onde estou? Guarde essa página para ler depois no final do dia com calma. O objetivo não é eliminar sentimentos difíceis, porque isso seria negar parte da nossa humanidade, mas sim cultivar consciência para não deixar esses padrões mentais se tornarem protagonistas na nossa casa interior. Agora vem aquela parte boa dessa conversa toda. Você já percebeu como estamos sempre tentando encontrar algo fora para resolver aquele vazio ou incômodo interno? Seja trocar móveis, comprar objetos novos ou investir em tecnologia top de linha esperando magia instantânea? E se eu te dissesse que as respostas mais profundas estão justamente naquilo que sentimos aqui dentro agora, no modo como escolhemos lidar com nossos pensamentos diários, como nos tratamos, o espaço emocional que criamos silenciosamente dentro do nosso lar? Santo Carlo Acutis nos mostra claramente essa direção. Simplicidade aliada à verdade interior faz milagres reais acontecerem. Não porque decoramos nossa casa com peças caras ou objetos místicos, mas porque cultivamos verdadeiramente espaços puros onde a graça pode entrar sem barreiras. Parece quase paradoxal, diante do mundo moderno cheio de ruídos digitais e distrações infinitas. Porém, é justamente esse paradoxo aquilo que torna nosso cuidado pessoal tão urgente hoje. Enquanto você lê isso, pode estar pensando em quanta coisa você ainda tem guardada aí dentro sem perceber. Pode estar lembrando daquela estante cheia demais ou daquela gaveta trancada no fundo do armário emocional. Mas aqui está um convite para agir diferente. Permitir-se olhar tudo isso sem medo nem julgamento severo. Aceitar as imperfeições internas e externas, sabendo que são pontos iniciais valiosos para a transformação verdadeira. A casa onde você mora hoje é reflexo direto dessa relação consigo mesmo. Cada canto fala um pouco sobre suas escolhas conscientes ou inconscientes, seus medos velados, seus desejos ainda tímidos para serem vividos plenamente. Por isso, cuidar desse espaço significa cuidar também daquele encontro sagrado entre você e o divino, entre você e sua essência mais pura. Não digo isso baseado só em teoria religiosa abstrata. Falo por experiência pessoal, misturada às lições claras deixadas por Carlo Acutis. Ele viveu pouco tempo nesta terra, mas soube reconhecer rapidamente o poder das pequenas atitudes feitas com fé genuína. Ele entendeu bem como cada detalhe importa quando queremos realmente abrir portas inacreditáveis. Ele mostrou com sua vida simples, porém intensa, que manter portas abertas exige atenção constante aos mínimos sinais internos. E então você pode pensar: mas será possível manter tudo isso numa rotina corrida, cheia de imprevistos?
Não tenho receita mágica nem promessa infalível. Só posso dizer que cada passo dado com sinceridade vale muito mais do que qualquer gesto grandioso feito por obrigação. Às vezes começa pequeno, tirando aquele objeto estranho lá da sala, escrevendo uma carta para liberar rancor antigo, desligando aparelhos eletrônicos para sentir silêncio verdadeiro, escrevendo pensamentos difíceis no papel. Cada pedacinho assim vai abrindo espaço para algo maior acontecer internamente, aquela abertura espiritual capaz até mesmo de transformar situações exteriores inesperadas. E olha, não precisa ser perfeito. Aliás, ninguém é. Errar faz parte dessa caminhada humana. Dúvidas virão. Às vezes bate vontade de desistir. Mas persistir nesse cuidado profundo consigo mesmo já é caminho aberto para tocar algo além. Vou terminar com uma ideia forte para deixar ecoando aí contigo. Nossa casa interior é muito mais preciosa do que qualquer coisa material. Quando protegemos esse espaço, limpando aquilo que pesa, quando escolhemos deixar entrar só aquilo capaz de fortalecer nosso amor próprio, quando cultivamos silêncio suficiente para escutar Deus falando baixinho, estamos literalmente abrindo janelas invisíveis por onde passam ventos transformadores. E assim podemos sentir bem perto aquela presença acolhedora pela qual todos nós ansiamos desde sempre. Deixa essa reflexão ficar aí, quieta contigo, enquanto segue vivendo sua rotina cheia dos altos e baixos normais. Quem sabe daqui a alguns dias ou semanas você possa olhar para o seu lar novo, seja ele físico ou emocional, com olhos diferentes, com olhos cheios de esperança renovada, porque talvez, finalmente, entenda o recado simples, porém poderoso, deixado por Carlo Acutis. Não adianta acumular coisas externas para preencher vazios internos. Não adianta buscar atalhos místicos sem passar pelo trabalho honesto diário. Não adianta fechar portas espirituais achando proteção num falso conforto. O segredo está em limpar primeiro nosso coração, deixando entrar só o essencial: amor sincero, perdão verdadeiro, humildade inteligente e fé prática. E quando fazemos isso, não existe porta alguma capaz de nos impedir, nem aqui, nem além. Afinal, somos todos convidados permanentes nessa festa chamada vida. Só precisamos aceitar o convite, abrindo nossas portas internas sem medo. Se ficou alguma coisa mexendo aí dentro enquanto você lia este texto, se sentiu aquele chamado discreto pedindo atenção sincera, bem-vindo ao começo real dessa transformação diária. Fica comigo nessa jornada cheia de imperfeições lindas, porque nada melhor do que caminhar junto sendo humano demais. Até logo! Comenta aí se algo tocou teu coração. PS. Para aprofundar ainda mais essa limpeza espiritual no cotidiano, tenho materiais especiais focados em práticas acessíveis inspiradas nos ensinamentos práticos desse santo jovem tão atual. Quem sabe no futuro posso compartilhar contigo, mas por enquanto fica esse convite aberto.